Você em algum dia já deve ter olhado para sua conta e imaginado o seguinte: como seria se eu atingisse o jar mais alto possível? O que eu faria se eu tivesse aquelas incríveis quantidades de coins? Quais seriam os jogadores que entrariam para aquele meu time dos sonhos? Pois é, pensamentos que acabam ficando só na imaginação. Por que você acha que por ser iniciante no FC Mobile, essas conquistas acabam se tornando praticamente impossíveis? Mas e se eu te dissesse que alcançar essas metas não é tão difícil assim? Que você mesmo sendo iniciante também consegue realizar os seus desejos? Às vezes você só precisa de um empurrãozinho. Então por isso eu trouxe nesse vídeo 5 dicas que todo iniciante precisa saber no FC Mobile. Primeiro andar. Escolha um caminho. Bom, pra você que não sabe, este vídeo é a segunda parte do vídeo que está aparecendo aí na tela neste exato momento. Lá vocês não só bateram a meta de 1000 likes, como ultrapassaram a marca de 3000 likes. Sério, muito obrigado a todos vocês. E nele eu dei uma breve passadinha em 2 caminhos que você pode escolher para sua conta no FC Mobile. Como assim caminhos, DK? Olha, assim que você tem uma conta em mãos, a melhor coisa que você pode fazer é escolher o caminho que tu irá seguir para ela. Por exemplo, se você irá focar em coins, ou seja, cartinhas negociáveis, se você não irá focar tanto em coins, vai buscar mais pelas inegociáveis, ou se você optará pelo terceiro caminho, que é focar tanto em coins como também em inegociáveis. Este caminho eu não cheguei a falar dele no último vídeo, mas é porque não fazia muito sentido para a história que estava sendo contada naquele episódio. Mas fica a correção aí, na verdade existem 3 caminhos, beleza? E por que escolher um caminho desses é tão importante, DK? Por causa que vamos supor que você tá focando em coins. Daí você vai lá, gasta seu recurso fazendo trades, compra os jogadores pro seu time, aí do nada você resolve focar em inegociáveis. Daí você vai lá, vende o seu time todo, corre atrás de eventos pra conseguir as cartinhas, e como você já gastou seus masquerandos fazendo o caminho anterior, acaba sobrando pouco para upar seu time. Aí você viu que esse caminho não tá dando lucro, aí tu resolve ir para o caminho das Inegocoins. Sim, eu sei que esse nome tá horrível, mas foi o melhor nome que eu consegui pensar. Enfim, agora que você chegou nesse caminho, tu vai ter que comprar as cartinhas de novo, vai ter que voltar a fazer trades, vai ter que jogar os eventos, vai gastar seus masquerandos em dobro, e assim a sua conta vai ficando aquela completa bagunça que só vai de ladeira abaixo. Então por isso é muito importante que você escolha um caminho para seguir com a sua conta. DK, qual caminho eu escolho? Não existe um caminho certo ou errado para você escolher. Principalmente se tu for um jogador mais avançado, tu pode literalmente escolher qualquer caminho. Mas agora se você for um jogador mais iniciante, eu recomendo que tu escolha o caminho das coins. Por quê? Por causa que você não só vai atrás do item mais importante do jogo, que é as coins, como também você vai conquistar a sua liberdade financeira, que é basicamente você comprar os jogadores que quiser, na hora que quiser pro seu time, com as suas coins, que você já vai ter de monte nesse caminho. Só que infelizmente você vai ter que deixar de lado o ger, porque montar aquele super time do over mais alto, que ganha tudo, pique Vasco da Gama, vai ser quase impossível aqui, por causa que tu irá precisar de bilhões e mais bilhões, e isso pode ser que leve meses para você conseguir. Mas sinceramente, isso não vai fazer falta. Você com um time barato, bem upado e com jogadores certos, já está de bom tamanho, porque aqui no FC Mobile você não precisa do melhor para ser o melhor. É, Sócrates, não para de chorar não, hein? DK, e se eu não quiser o caminho das coins, eu posso escolher outro caminho? Sim, o caminho das inegociáveis não chega a ser tão bom quanto o das coins, porque aqui você vai precisar de bem mais joias e masqueranos. Então você vai ter que jogar todos os eventos, modos desafios, crônicas, missões, X1 e etc. Enquanto no das coins é basicamente você ficar sentado fazendo trades. Mas isso não faz dele um caminho ruim, porque diferente do caminho das coins, aqui o ger vai ser o seu melhor amigo. Você sempre vai estar com um dos geres mais altos do jogo, seja pelos pack opening que você vai fazer gastando as suas joias, e também pelas cartas absurdas que tu vai pegar com essa mecânica de fragmentos. Só que você não vai ter aquela liberdade de trazer os jogadores que quiser para o time. Tu vai depender muito da sua sorte e também da EA. DK, e o caminho das Inegocoins? Bom, como o próprio nome já diz, você vai misturar no seu time cartinhas negociáveis com inegociáveis. Se você for um jogador iniciante, isso não vale tanta pena. A melhor coisa é você ir jogando e farmando cada vez mais coins. Mas agora se você for um player que tiver um pouco mais de recursos, esse caminho vale muito a pena, porque além de você ter as cartinhas de over mais alto do jogo, de maiores stats, você também vai conseguir colocar um bugado e barato, por exemplo, numa posição que não tiver essas cartinhas, perdendo um pouco de ger, mas ganhando em gameplay. E já que falamos desse nome, você tem que tomar muito cuidado com os jogadores que tu irá trazer para o seu time, porque se você acabar trazendo os errados, isso pode destruir a sua conta. Como assim, DK? Que jogadores são esses? É o que irei falar para o segundo andar deste prédio. Segundo andar. Foque em jogadores metas.
Se eu perguntasse para vocês agora, qual é o melhor zagueiro do jogo? Alguns responderiam Maldini, outros iriam de Van Dijk, mas a maior parte falaria do GOAT, Harry Maguire. Mas agora se eu perguntasse para vocês, qual é o melhor atacante do jogo? Muitos iriam de Van Basten, mais ainda falaria do Cruyff, mas com certeza o mais comentado seria o brasileiro, Ronaldo Fenômeno. E o que esses jogadores têm de diferente dos outros que fazem eles se tornar tão especiais em suas posições? A gameplay. Esses jogadores, independente da carta que você estiver usando, sempre vão render uma gameplay muito mais melhor do que a dos outros, o que fazem eles se tornar jogadores metas aqui no game. Vamos usar de exemplo a carta do Gullit 105. Essa carta foi lançada há meses atrás, e de lá pra cá veio carta do Marquísio, Beckham, Valverde, Zidane, Mataus, e mesmo com essa cacetada de novas cartas, esse Gullit continua sendo o melhor meio-campista do jogo, e provavelmente virá já 108, 109, 110, e ele pode não continuar sendo o melhor meio-campista do jogo, mas ele com certeza ainda será um dos melhores do game. E é por isso que você vê gente utilizando a cartinha do Gullit e Ronaldo Fenômeno 97 até hoje, mesmo sendo cartas lançadas há mais de um ano atrás. E é por causa que eles são jogadores metas aqui no jogo. E é por esse motivo que é muito importante na hora que você for comprar ou upar qualquer jogador, que você não compre ou upe por causa do GER, por causa da cartinha, mas sim pelo jogador, pela sua gameplay. Que assim essa cartinha pode durar meses, ou quem sabe até mais de um ano nessa conta, justamente porque ele é um jogador meta aqui no game. Tá bom, DK, mas como que eu faço para descobrir quais são os jogadores metas de cada posição aqui do FC Mobile? Para te ajudar a saber quais são esses jogadores metas, eu fiz uma tier list com base na minha, de outros youtubers e mais a opinião de vocês para cada posição aqui do jogo. Então, por exemplo, no gols mais comentados foram Donnarumma, Buffon, Courtois e Van der Sar. O que significa que você, sei lá, pegou a cartinha do Donnarumma no evento TOTS. Tu pode upar ela tranquilamente, sem medo nenhum, porque mesmo que venha um novo Courtois, um novo Buffon, elas vão ter uma gameplay praticamente idêntica ou igual à do seu Donnarumma. Entendeu? Então, prosseguindo, na zaga nós temos Maldini, Blanc, Stan e Van Dijk. Para a lateral esquerda nós temos Theo Hernandes e Mendy. E na lateral direita nós temos o Thuram e o Maicon. Então, se você quiser comprar ou ganhar qualquer um desses jogadores defensivos, tu pode upar e colocar na sua defesa sossegado. E lembrando que essa tier list está em ordem. Então, por exemplo, aqui na volância nós temos Ramires, Petit e Vieira improvisado. O que significa que o Ramires é um pouquinho melhor que o Petit, que é um pouquinho melhor que o Vieira. Daí no meio campo nós temos obviamente o Gullit em primeiro, Mataus em segundo e Zidane em terceiro. Na ponta esquerda temos Mbappé, Henry e Ginola. E na direita nós temos o novo icon Gareth Bale em primeiro, o Faraó em segundo e o GOAT... o Messi em terceiro lugar. E pra fechar, no ataque temos Van Basten, Cruyff e Ronaldo Fenômeno em primeiríssimo lugar. DK, cadê os MI? Então, pelo que eu andei estudando, colocar pontas e atacantes improvisados de MI fica bem mais melhor do que você colocar o próprio MI de origem, que assim você ganha velocidade, que é a meta da gameplay hoje em dia. Entendeu? Então essa foi a tier list, rapaziada. Já aproveita e tira aquele print para que a partir de hoje você só compre ou upe os jogadores certos. Beleza? Beleza! Mas tá, agora vamos para o coração do prédio, onde se encontra simplesmente uma das melhores coisas que o iniciante pode fazer no FC Mobile. Terceiro andar, montar um time bugado e barato. Desde quando a EA trocou o nome de FIFA para FC Mobile lá por volta de setembro de 2023, montar aquele super time Speak Brasil da Copa de 2014 já não é mais a meta da gameplay hoje em dia. E um dos principais motivos disso é o amigável handicap, que favorece muito mais aqueles jogadores que não possuem esses super times, mas sim aqueles jogadores que possuem os famosos times bugados e baratos. DK, o que seria um time bugado e barato? Os times B e B, mais conhecidos como bugados e baratos, são aqueles times que você paga barato por ele e que em game desenrola tão bem quanto um time caro. Eu, por exemplo, na minha época que eu era bom, consegui alcançar a divisão UFC Champions utilizando esse time que vocês estão vendo. Um time simples, bom, que eu tinha pagado no máximo 1 bilhão pelas cartinhas dele, porque boa parte eram inegociáveis. Mas foi um time que me levou a alcançar uma das maiores divisões do jogo. Só que hoje em dia, né, nem se me der o melhor time do jogo eu não saio do lendário. Mataus pro Pirlo, Pirlo pro Rafinha, Rafinha pro Pirlo, nossa, Pirlo dominou, boa, driblou, só fazer.
DK, como que eu faço para montar esses times bugados e baratos? Existem vários jeitos de montar esses times, mas o que eu mais recomendo é que você monte um time com jogadores metas que eu falei no andar passado. Como, por exemplo, esse time que vocês estão vendo. Um time que custa na faixa de 1,5 bilhão montado só com jogadores metas. Então, se você tiver uns 3 bilhões de coins e tiver precisando de um time, gaste 50% delas comprando esses jogadores que eu tenho certeza que vão desenrolar muito bem na sua conta. DK, qual aplicativo você tá usando para montar esses times e ainda ver o valor que eles vão ficar? Esse aplicativo se chama FC Renders e ele não tem só essa função de montar times. Ele tem função de comparar jogadores, resgatar codiguinhos, draft, pack opening e muito mais. Então, se você quiser saber mais sobre este incrível aplicativo, aqui embaixo na descrição estará um vídeo que eu fiz mostrando todas as ferramentas disponíveis deste app. Então assiste lá assim que acabar esse vídeo. Beleza? Tá bom, DK. Você já falou do preço que tem que ficar o time, já mostrou os jogadores que entram pra esse time, mas até agora você não falou sobre como que eu vou conseguir a bodega do XP pra enfiar nesse time. Então, há alguns meses atrás, eu fiz essa tabela para vocês, que mostra a quantia de cartas necessárias para você upar o XP de uma carta do nível 1 até o 30. Então, por exemplo, se tu fosse upar o XP de uma carta com cartinhas bronze, seriam necessárias 1.334 cartinhas e você gastaria em média 33 milhões de coins. Agora, se tu fosse upar com cartinhas ouros, tu precisaria comprar muito menos cartinha, só que pagaria muito mais caro. E essa tabela funciona até os dias de hoje. Pode ter mudado um precinho ali, um precinho aqui, mas nada que torna ela uma tabela inútil. Só que recentemente, a EA trouxe essa troca aqui para nós, que você troca 1 milhão de moedas por 30 jogadores bronze, o que te dá uma média de 4 mil de XP. E para você upar o XP de uma carta do nível 0 até o 30, são necessários 160 mil de XP. Então você abrindo essas 20 trocas todo dia, daria uma média de 80 mil de XP por dia, gastando 20 milhões de coins. Ou seja, você levaria 2 dias para conseguir 160 mil de XP, o que totaliza 40 milhões de coins no final das contas. Então, no total, você levaria 2 dias e gastaria 40 milhões de coins para botar uma carta no seu nível máximo. Entendeu? DK, eu não entendi, foi nada. Não se preocupa, jogador, que esses cálculos foi só pra botar a galera de humanas pra chorar no banho. Porque eu, na verdade, fiz uma nova tabela para facilitar a vida de vocês. E como vocês podem ver, essa tabela é bem mais simples comparada com a anterior. Onde aqui os números vermelhos significam a quantidade de jogadores que você irá upar. Os roxos são a quantidade de vezes que você tem que fazer aquela troca. E o amarelo é a quantidade de coins que você irá gastar. Então, por exemplo, para você colocar uma carta no nível 25, tu precisará fazer aquela troca em média 25 vezes e gastará também em média 25 milhões de coins. Mas agora vamos supor que tu queira upar o seu time todo para o nível 30. Você precisará fazer aquela troca 440 vezes e gastará 440 milhões de coins. DK, mas quantos dias eu levarei para upar meu time todo? Para você descobrir isso é bem simples. Você pega o valor que está de roxo e divide por 20, que é a quantidade de vezes que tu pode fazer aquela troca em um dia. Então, por exemplo, para upar o seu time todo, tu levaria 22 dias, que é 440 dividido por 20. Entendeu? Então você já aproveita e tira aquele print pra tu não perder essa tabela. Beleza, mané. DK, eu tô vendo que pra montar esses times eu vou precisar de umas boas coins, viu? Sim, tu precisará de umas coinzinhas pra começar. Mas não se preocupe, que eu falarei sobre isso para o 5º andar. Só que antes, não podemos esquecer de passar pelo andar que contém a dica mais importante desse prédio. 4º andar. Tenha um objetivo. O negócio é o seguinte, o FC Mobile é um jogo muito fácil de se enjoar. E por que você diz isso, DK? Porque o nosso joguinho não tem um objetivo. Se eu te perguntasse agora, qual é o objetivo do FC Mobile? O que você responderia? Nada. DK, é ruim um jogo não ter objetivo? Não, isso não necessariamente é ruim, porque assim desse jeito, você cria os seus próprios objetivos. E não é só o FC Mobile que tem isso. Existem jogos enormes que possuem essa mesma característica, como por exemplo, o Free Fire. Não existe um objetivo em específico pra tu seguir nesse jogo. Mas como não, DK? Seu burro. Pegar mestre. Pegar mestre não é um objetivo em específico, porque, por exemplo, assim que você cria uma conta, a Kelly não olha pra sua cara e fala assim, pega mestre. Não, pegar mestre é um objetivo que alguns jogadores criaram para alcançar toda a temporada em sua conta. Eu, por exemplo, meu objetivo nunca foi pegar mestre.
Até porque eu nunca saí do ouro, né? Então... Sem contar o Minecraft, um jogo enorme que não possui objetivo nenhum. Você que cria os seus próprios, seja zerar o Minecraft, construir um reino medieval, construir uma casa automática, enfim, uma cacetada de objetivo que tu pode criar. E com o nosso joguinho de futebol, é a mesma coisa. Você que cria os seus próprios objetivos, como atingir o jar mais alto, montar a melhor seleção brasileira de todos os tempos, alcançar divisão FC Champions, zerar todos os eventos e assim vai indo. Criando esses objetivos para que você aumente a sua vontade de jogar e diminua a chance de você acabar enjoando. Porém, você vai ter apenas um obstáculo, que é as coins. As coins aqui no FC Mobile funciona quase como se fosse o modo criativo do Minecraft. Se você tiver coins em quantidade, você pode praticamente fazer o que quiser no FC Mobile. Como, por exemplo, montar um time temático. Você precisa de coins. Alcançar FC Champions. Você precisa de coins para montar um time bom para poder alcançar FC Champions. Atingir o jar mais alto. Você precisa de coins para comprar alguns jogadores, porque é praticamente impossível você montar um time do jar mais alto do jogo só com cartinhas inegociáveis e sendo free to play. Tu tem que ser muito cagão. Dá pra fazer essas coisas sem obrigatoriamente precisar de coins? Sim, até dá, só que com as coins é mais garantido. Então por isso é muito importante que você tenha as coins como seu principal foco aqui no FC Mobile. DK, como que eu, iniciante, posso fazer para ganhar essas quantidades absurdas de coins? É o que falarei para o quinto e último andar deste prédio. Mas antes, eu tenho que mostrar esse comentário de um inscrito para vocês. DK, como que você em 2 meses de conta já tem mais de 5 bilhões de coins na sua do zero? Você utilizou algum tipo de estratégia secreta ou algo assim? Muito obrigado, Carlos, pelo seu comentário, porque ele me despertou uma curiosidade. Galera, vocês gostariam que eu gravasse um vídeo mostrando tudo que eu fiz, todas as estratégias que eu utilizei para chegar nesse patamar na conta do Serginho? Porque, modéstia à parte, é uma conta relativamente nova, né? Tem um pouquinho mais de 2 meses e já tem mais de 5 bilhões de coins em caixa, fora a quantidade de mascherano, joias e etc. Então, se vocês quiserem que eu grave este vídeo passo a passo, desde lá do começo, enquanto o Serginho era literalmente só mais um da calçada, por favor, deixe seu like e também comente aí embaixo. Porque se batermos a meta de 2.000 likes e tiver bastante comentários, eu logo irei gravar esse vídeo para vocês. Beleza? Agora sim, vamos voltar pro quinto andar. Quinto andar, o caminho das coins. Vocês já ouviram falar desse ditado? Primeiro faça a obrigação e depois vá para a diversão? Um ditado muito famoso aqui na minha cidade, aqui em Peido de Véia, e é um ditado muito útil, não só pra vida, mas também pra tudo que você for fazer, inclusive para a sua conta do FC Mobile. E por que isso é muito útil, DK? Por causa que, como eu já falei no andar passado, as coins serão a sua base, o seu alicerce. Então elas serão a sua obrigação. Agora a diversão seria montar time, jogar X1, fazer o que você gosta de fazer aqui no game. Só que pra isso você precisará de coins. Então agora, primeiro você foca em ganhar coins, para que no futuro você possa se divertir à vontade. Tá bom, DK? Mas como que eu faço para ganhar coins? Bom, existem várias maneiras de conseguir coins, dentre elas fazendo trades, pack opening, jogando, prorrogação e etc. Só que como você é um iniciante ainda, tu não tem muitas coins para fazer trades e nem muitos recursos para fazer pack openings. Então primeiro você terá que ganhar coins jogando. Só que você não vai jogar a qualquer lugar, você focará em fazer as atividades diárias. E o que seriam essas atividades diárias, DK? Olha, a partir de hoje você irá fazer todo dia o que eu vou falar agora. Tu entrou no jogo, tu irá jogar o evento principal, logo em seguida tu irá jogar o modo desafio mais o campo de observação, depois tu irá fazer as missões diárias, abrir o pack de 4.000 joias para garantir 15 milhões de coins todos os dias, e por último você vai vir aqui no mercado e comprar 20 cartas de R$94 a R$95 pelo menor preço que você conseguir, e depois jogar nessa troca aqui que te dá 10 milhões de coins por carta. E assim que você terminar de fazer tudo isso, tu vai correndo fazer as crônicas de Beckham, porque com o zeramento delas são quase 140 milhões de coins que você ganha, fora outros recursos que vêm junto. Então, resumindo, terminou de fazer todas as atividades diárias, tu vai jogar o máximo que puder das crônicas de Beckham. E você vai fazendo isso todos os dias. A partir de hoje, essa será a sua nova rotina no FC Mobile. DK, o que eu faço depois de zerar essa crônica? Depois que você zerou ela, aí fica a seu critério. Se você quiser jogar um X1, tu pode. Se você quiser jogar as outras crônicas, tu pode também. Mas sempre lembre de fazer as atividades diárias todo santo dia. Isso nunca vai mudar. A única coisa que vai mudar é que quando você chegar na casa dos 2, 3 bi, tu vai começar a fazer a trade dos masqueranos. E a partir daqui é onde você vai começar a ganhar bilhões de coins muito rápido. Então, pra você que não sabe como funciona essa trade dos masqueranos, é muito importante que você assista esse vídeo aqui, que estará aqui embaixo na descrição.
beleza? E fazendo esse mesmo método todos os dias, Serginho conseguiu ajuntar mais de 5 bilhões de coins. Mas como ele é um completo mão de vaca, ele gastou apenas 200 para trazer o nosso segundo meio campista. O terror dos carecas, Rudy Gullit. Ele foi o grande vencedor com mais de 84% dos votos. Então, roletinha, sua maldita. Hoje você se ferrou, porque agora vai lá. Tenta tirar o Gullit agora, fi. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Então gira a roletinha e mostre para nós o sortudo que trocará o nome da nossa Rapunzel de cachos. O Cacheados King, Rudy Gullit. A roleta, você tá de sacanagem. Parabéns aí ao Ian Shark. Foi o grande vencedor da roleta. Então já bora colocar ele no lugar do... Alguém me explica o que o Justin Bieber tá fazendo no meu time? Ô Justin Bieber, você tá fugindo do... Deixar pra lá, né? DK, tem algum jeito de eu também participar dessa roleta? Sim, para participar da próxima roleta, você precisa comentar nos comentários deste vídeo que na sua opinião seja o melhor ponta esquerda do jogo. Daí você pode falar um Vini, um Mbappé, um Henry, um Ginola, não sei. São vocês que irão decidir quem será a primeira peça do nosso ataque, porque a última do meio de campo já foi escolhida. Agora só falta vocês tomarem a decisão final, que está entre Zidane, Pirlo e Modric. Então esses são os 3 últimos meio-campistas selecionados, agora só cabe a vocês decidirem quem será o jogador que fechará a nossa defesa de uma vez por todas. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, esmaga o botão do like. Não esqueça de comentar o seu ponta esquerda aí nos comentários. E falou, cambada!